Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império Com Enterprise. Pessoal, seguindo aquela série de vídeos a respeito do verbo haver com sentido de existir, não é? There to be, apresentaremos uma estrutura e vamos discutir o aspecto em relação a essa estrutura e fazer um comparativo, não é? Com a língua portuguesa, tá? Então, observem. There has been no need to do something about it. There has been no need to do something about it. Não é? Devagar. There has been no need to do something about it. Bom, vamos primeiramente traduzir para que depois tenhamos a condição de fazer uma análise, não é? Não houve a necessidade de fazer algo a respeito. Não houve a necessidade de fazer algo a respeito. Bom, agora, veja bem, ó. There has been no need. Veja bem, ó, there has been trabalha uma ideia de presente perfeito, onde nós podíamos traduzir como tem havido. Até existe em português, mas por falta de boa sonância, nós traduzimos, não é, obedecendo os tempos verbais conhecidos e que são aplicados em nosso dia a dia. Então, ao falar there has been, não necessariamente falamos tem havido. Aí vai depender muito de contexto, tá? Mas neste caso, there has been no need to do something about it, nós podemos traduzir como there has been no need. No need. Não necessidade. Aí é aquela questão da suposta interpretação para que tenhamos condição de alinhar, digamos, a frase em um comparativo com a língua portuguesa, não é? Então, there has been no need, não houve a necessidade. Agora, se alguém questionar, Márcio, e se eu traduzir como não havia a necessidade? Agora veja bem, não tem como afirmar, digamos, 100% que there has been no need significa não houve a necessidade. Sabe por quê? Num outro vídeo eu vou explicar com mais detalhes. Porque there was podemos traduzir como havia ou houve. Mas aí é um passado. Agora, there has been, nós estamos trabalhando o efeito, ou seja, é como se falássemos aquilo que eu acabei de falar alguns minutos atrás. Tem havido. Agora, there has been no need, vamos traduzir de um outro modo. Tem havido não necessidade, ao pé da letra. Tem havido não necessidade. Porque aí need, ele passa a ter significado de substantivo e não de verbo. Olha que interessante. Por essa razão que parece ser simples, não é? Traduzir. Não é tão simples assim. Não. Para que possamos traduzir, há uma necessidade de que saibamos tópicos gramaticais, não somente da língua inglesa, como também da língua portuguesa, para que possamos alinhar. Senão,
sem a menor possibilidade. Portanto, nesse caso, there has been no need, podemos traduzir, não houve a necessidade. Ou seja, é como se trabalhássemos a ideia. Ficamos aonde estamos. Nada fora feito. Estamos ali. Então, não houve a necessidade de fazer algo a respeito. Então, nada foi feito. Porque quando trata-se de tradução, nós precisamos ter o conhecimento para que tenhamos condição de traduzir de uma forma onde faça sentido. Quando pegamos um texto em português, precisamos conhecer a língua portuguesa juntamente com a língua inglesa para que tenhamos condição de verter e a pessoa, no caso, o nativo da língua inglesa, ter condição de entender o português que nós falamos. E assim ocorre quando pegamos um texto em inglês e vertemos para o português. Precisa fazer sentido, senão nós não vamos entender. Por isso que tradução é algo assim, eu considero extremamente delicado. Tá? Não é assim, simplesmente jogar no tradutor e tudo bem, não. É bem mais complexo. Tá? Não é tão simples assim. Portanto, olha só que interessante. Se pararmos e observarmos, there has been. Por exemplo, eu acho que eu já fiz esse comentário em um outro vídeo, mas eu não vejo problema em fazer o mesmo comentário neste vídeo aqui. Se trabalharmos esta situação aqui, there has been an accident on the road. There has been an accident on the road. Então, é como se pudéssemos trabalhar assim, tem havido um acidente na estrada. Na verdade, a colisão já aconteceu. Então, o there has been an accident, ele fala do efeito da ação que causou o acidente. Então, nós não estamos falando exatamente da colisão, e sim do efeito. O efeito é, vamos lá, um trânsito lento, bombeiros e paramédicos na estrada, carros batidos, pessoas sendo atendidas ali na estrada, no chão, digamos, não é? Vamos dizer assim, no acostamento, certo? Nós estamos falando do efeito e não do causador do efeito. Por essa questão é que o estudo em relação a presente perfeito e passado simples apresenta uma diferença enorme. Porque quando traduzimos, nós não prestamos atenção nesta diferença e é o que justamente causa a nossa dúvida. Tá? Porque se falarmos assim, there was an accident on the road, se você traduzir, você vai chegar à seguinte conclusão: houve um acidente na estrada. Mas é um passado. Isso não significa que o acidente está ali. Ou seja, carro parado, paramédicos, pessoas no chão, pessoas sendo atendidas. Não. There was. Já foi. O there has been continua. O there has been é o efeito. O there was é, na verdade, algo que acontecera e dentro da linha de raciocínio de um nativo, ele vai entender que já acabou. Portanto, quando traduzimos, não é, there was e there has been, vamos dizer assim, né? Se utilizarmos uma ferramenta de tradução, ele vai simplesmente chegar ali e dar houve. Houve. There was an accident. There has been an accident. Houve um acidente. Pronto. Aí cabe justamente, não é, uma análise para que tenhamos condição de saber do que realmente, não é, se trata. Tá? Portanto, esta frase que nós estamos fazendo uma análise, there has been no need to do something about it, nós estamos simplesmente dizendo que nada foi feito, tudo continua da forma como está. Então, ou seja, não houve
a necessidade de fazer algo a respeito. Então, nada foi feito, tudo continua como está. Essa é a intenção da frase, que nós estamos fazendo um comparativo, fazendo uma análise entre inglês e português, para que tenhamos condição de traduzir e ser entendidos através dela. Isso é o que quero passar, não é? Eu não vou dizer que esta foi uma dica, assim, fácil, simples, não. Mas eu realmente de coração espero ter ajudado. Tudo bem? Nos próximos vídeos eu estarei apresentando outros exemplos, estarei trazendo outros exemplos para que possamos compreender melhor essa questão, esse estudo em relação ao verbo haver com sentido de existir, que é o verbo dare to be. Tudo bem? Chamo-me Márcio Antunes, eu falo aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.